Olá! Hoje a gente vai voltar no tempo para falar de um evento histórico que mudou para sempre a nossa relação com o ar que respiramos. Estou falando do Grande Nevoeiro de Londres, de 1952. Para começar, imagina só. E se o ar que a gente respira todo dia sem nem pensar, de repente se tornasse um assassino? Pois é. Em dezembro de 1952, para o pessoal de Londres, isso deixou de ser uma hipótese para virar uma realidade terrível. Guardem bem este número: 12.000. Essa é a estimativa total de mortes causadas por apenas 5 dias de poluição extrema. 5 dias? Agora vamos mergulhar nessa história para entender como uma cidade inteira foi literalmente envenenada pelo próprio ar. Então, o nosso cenário é Londres, em dezembro de 1952. A cidade ainda estava se recuperando, sabe? Lidando com os problemas econômicos do pós-guerra. Os nevoeiros, os famosos fogs, faziam parte da identidade da cidade. Era até uma coisa meio romântica. Mas o que estava por vir não tinha nada de romântico. Do dia 5 ao dia 9 de dezembro, uma névoa super densa, amarelada, desceu sobre a cidade. Só que, veja bem, não era só névoa. Era uma mistura tóxica de fumaça e poluição que simplesmente paralisou Londres por completo. E quando eu digo que paralisou, foi para valer. O trânsito de carros virou uma coisa impossível. O transporte público parou. Eventos como shows e sessões de cinema tiveram que ser cancelados. E não só pela visibilidade na rua, mas porque a fumaça invadiu os lugares fechados, a ponto de a plateia não conseguir ver o palco. A vida como se conhecia simplesmente parou. Tá, mas como é que isso aconteceu? Não foi um desastre puramente natural, não. Foi uma tempestade letal perfeita, uma combinação de fatores humanos e do clima. Vamos entender como essa receita desastrosa se formou. Foi basicamente essa combinação mortal de 3 fatores. Primeiro, chegou uma frente fria muito intensa. Com isso, as pessoas começaram a queimar bem mais carvão para se aquecer. Segundo, por causa da economia da época, o carvão que se usava era de baixa qualidade, cheio de enxofre. E o terceiro, talvez o mais crucial, foi um fenômeno chamado inversão térmica. O que é uma inversão térmica? De forma bem simples, é como se uma camada de ar quente ficasse parada em cima de uma camada de ar mais frio, funcionando como uma tampa. Isso impediu que a fumaça e os poluentes das chaminés se espalhassem. Eles ficaram todos presos ali embaixo, no nível do solo, bem onde as pessoas respiravam. Com a cidade parada e o ar cada vez mais grosso, o preço que as pessoas pagaram por essa catástrofe começou a aparecer. E de um jeito silencioso e aterrorizante. O mais impressionante é que, no início, não teve pânico. Os londrinos estavam acostumados com seus nevoeiros. Eles só não perceberam que, daquela vez, o famoso fog era, na verdade, um assassino invisível. Foi só depois que o nevoeiro foi embora que a real dimensão da tragédia começou a aparecer. Os números iniciais dos serviços médicos já foram um soco no estômago. 4.000 pessoas morreram como resultado direto daqueles 5 dias. Mas a contagem, infelizmente, não parou aí. Nas semanas e meses seguintes, mais 8.000 mortes foram ligadas às consequências daquele nevoeiro. E aí a gente chega naquele total de 12.000 vítimas que eu falei no começo. E como em muitas crises de saúde, o impacto não foi igual para todo mundo. As vítimas foram, em sua maioria, os mais vulneráveis. As crianças bem pequenas, os idosos e quem já tinha algum tipo de problema respiratório. As causas das mortes foram brutais e diretas. Infecções respiratórias como broncopneumonia e bronquite aguda foram as principais culpadas. A poluição causava falta de oxigênio e até um bloqueio físico das vias aéreas. As pessoas estavam literalmente sufocando no ar da cidade. Uma tragédia dessa proporção, claro, não podia ser ignorada. Por mais terrível que tenha sido, o Grande Nevoeiro se tornou um ponto de virada fundamental. Ele deixou um legado duradouro na forma de ar mais limpo. Um número assustador de mortes foi um verdadeiro chamado à ação. Deu um impulso gigantesco aos movimentos ambientalistas e forçou uma reflexão profunda sobre os perigos da poluição do ar. A fumaça tinha mostrado seu poder de matar, de um jeito que ninguém podia mais negar. A resposta na lei foi direta e decisiva. Só 4 anos depois do desastre, em 1956, o Reino Unido aprovou a Lei do Ar Limpo. E depois, em 1968, veio outra lei ainda mais rigorosa. É uma linha do tempo muito clara de causa e efeito, do desastre para a regulamentação. Na prática, o que essas leis fizeram?
Elas tomaram medidas bem concretas. Restringiram o uso de combustíveis sujos na indústria e, o mais importante, baniram a emissão de fumaça preta, aquela mesma que tinha sufocado Londres. Foram os primeiros passos para garantir que uma tragédia como essa nunca mais acontecesse. E assim, a gente termina com uma reflexão. O Grande Nevoeiro de 1952 foi um evento extremo, mas a história dele ecoa até hoje. Ele nos força a perguntar que lições um evento como esse nos ensina sobre a relação tão frágil entre a qualidade do ar, as nossas escolhas de energia e a saúde pública no mundo de hoje? Uma pergunta que continua extremamente relevante.